Olá, minhas amigas e meus amigos. Começa o nosso encontro para a nossa conversa desta terça-feira, dia 19 de janeiro, véspera da posse de Biden lá nos Estados Unidos, e dia que eu recebi um convite para ser membro honorário da Academia Cearense de Letras, né? E dia também que eu recebi o retorno, eu estou fazendo o meu check-up, porque a gente está mandando via digital, né, os pedidos de exame, e me responderam que os exames foram recepcionados. Aí eu fico me perguntando, né, já que estamos falando de Academia de Letras, por que não exames recebidos? Né? Não é muito mais simples? Recepcionado implica, assim, uma espécie de recepção. O presidente foi recepcionado no ministério. Né? Eu acho que as pessoas pensam que não falar simples é mostrar erudição, né? É ser menos entendido, é perder tempo. Imagina, em vez de oferecer, as pessoas dizem agora disponibilizar. Em vez de vender, comercializar. Em vez de falar, em vez de dizer, verbalizar. Avião virou aeronave. Né? Eu acho assim tão estranho isso. Olha o pobrezinho do ver, né? Em vez de dizer eu vi, duas letrinhas, uma sílaba, eu visualizei cruzes. Meu Deus. Churchill dizia, né? Ainda quando era tenente lá na Índia, das palavras, as mais simples. E entre as mais simples, as menores, as mais curtas. Não? Bom, vamos à conversa de hoje. Por favor, inscreva-se se ainda não estiver inscrito e, ao final, não esqueça de dar o seu like ou o seu dislike. Bom, a primeira notícia de hoje é que o PSOL pediu ao ministro Lewandowski é aquele que presidiu o julgamento de Dilma, ela foi condenada, mas não recebeu pena nenhuma, né? Ao contrário do que diz a Constituição. Mas, enfim, pediu ao ministro Lewandowski para proibir o governo de fazer qualquer tipo de divulgação sobre o tratamento precoce. Aí eu fico me perguntando, aí botaram lá especificamente hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina. Eu pergunto por quê? Qual é o mal? Né? Suponhamos, vamos supor que, tudo bem, não tem comprovação científica, que não é verdade, porque tem, né? Há já centenas de publicações a respeito dos resultados, inclusive excelentes resultados aqui no Brasil, né? Ou a pessoa se previne e não pega, ou quando pega fica fraquinho ainda na primeira fase. Né? Por que? Será que querem que a pessoa seja hospitalizada, que a pessoa vá para a UTI, seja entubada? Será que querem que a pessoa morra? Por que contra? Deixa, a pessoa quer usar. Qual é o prejuízo? Qual é o prejuízo? Nenhum, zero. Tentaram fazer isso com a tal arritmia da hidroxicloroquina. A minha irmã toma todos os dias há anos. Né? Eu tenho a bula aqui, já li, reli, e já li e reli a decisão do Colégio Europeu de Cardiologia. Não encontrou nada. Né? Então, não há nenhum prejuízo, não há nenhuma contraindicação, por que não usar? Vamos dizer que, não é experimental. Sim, a vacina também é. Todas as vacinas que aí estão são experimentais. Por que um experimento pode e o outro não pode? Por que motivo? É para ter um número maior de mortos, é isso? De vez em quando eu leio notícias, parece que a gente está festejando as mortes, né? Parece que é uma Copa do Mundo. Quando chegamos em quarto lugar, meu Deus, era uma vibração das manchetes. Agora estamos em 24º, se não me engano. Né? Bom, mas, enfim, é muito estranho. Está nas mãos do ministro Lewandowski essa história. Eu digo que quem quer isso parece que é contra a vida, que é a favor da doença. Aliás, eu tenho dito aqui que há uma torcida enorme. O marketing do coronavírus
vírus é grande, é uma propaganda enorme, a propaganda do negacionismo da vida, né? Negacionismo da economia, negacionismo do Brasil. Bom, vamos adiante. Por falar nisso, né, em Coari, no Amazonas, houve 7 mortos por falta de oxigênio. 7 mortos por falta de oxigênio. E, a pedido aí do Ministério Público Federal, ao Superior Tribunal de Justiça, o ministro Jorge Mussi, que também está trabalhando no recesso. É bom lembrar que o ministro Lewandowski não quis entrar em férias para ficar lá esperando esses pedidos. O ministro Jorge Mussi deu prazo para o governador Wilson Lima e para o prefeito de Manaus, Davi Almeida, né, dizerem onde gastaram os bilhões do governo federal que foram para lá, inclusive para o oxigênio, né, para tudo mais. Eu arriscaria dizer que a Secretaria de Saúde do Estado, por exemplo, gastou comprando 28 respiradores numa adega de vinho. Houve, de certo, uma confusão, porque as adegas de vinho, as lojas de vinho, a Vineria Adega, se não me engano, ela tem, certamente deve ter aeradores de vinho. Né? Um aerador bom custa uns R$130 por aí, né? Mas custou quase 3 milhões comprar 28 respiradores na adega de vinho. Só para dar um exemplo. E está faltando oxigênio, né? E então o Superior Tribunal de Justiça, que é o órgão do nível de governadores de estado e prefeitos, está querendo saber, né? Bom, uma inscrita do canal, lá da Alemanha, me manda um recadinho dizendo: olha, é bom lembrar, quando eu vejo o Dória aí querendo fazer São Paulo, né, o grande vacinador, né, que aqui na Europa a União Europeia trabalha junto, porque sabe muito bem que se não trabalhar junto não adianta. Não adianta a Alemanha da União Europeia, que seria São Paulo no Brasil, ter completa vacinação e a República Tcheca não ter, a Polônia não ter, né, a França não ter, enfim, a Dinamarca não ter, ou a Alemanha fica rodeada por países que não têm vacinação. Aqui também, né? Não adianta um Estado querer mostrar, ou um governador querer mostrar que é superior aos outros. Tem que ser uma vacinação contínua, porque senão vai acontecer o que nós vimos acontecer, né, que faz carnaval em São Paulo, as pessoas infectadas chegaram de Milão, né, e aí se espalhou pelo país. Então, não adianta São Paulo fazer as coisas sozinho. Né? Bom, eu estava vendo os números da tuberculose no mundo. A tuberculose é bem mais letal que o coronavírus. Em 10 milhões de infectados, morrem por ano 1.400.000 de tuberculose. Agora tem 96 milhões de infectados da Covid, com 2 milhões de mortos, um pouquinho mais. Está um pouquinho mais de 2%, né, a letalidade da Covid, só para lembrar. E, por fim, eu vi que o Supremo agora, né, o Supremo ontem, divulgou uma nota, provavelmente provocada por uma entrevista que Bolsonaro concedeu no programa do Datena, em que ele disse: olha, eu estou proibido pelo Supremo de agir nos estados e municípios. E o Supremo fez uma nota dizendo: não, ele não está proibido, ele pode agir e tal. Espera aí, essa nota é de agora. Agora a nota do dia do julgamento, que foi a nota que foi publicada no Brasil inteiro, inclusive com manchetes dizendo Bolsonaro afastado da administração da pandemia, né, no dia 15 de abril, exatamente às 20h37 do dia 15 de abril, depois do julgamento em que foram votos vencidos Marco Aurélio, o relator, e Dias Toffoli. Eu vou ler a nota do Supremo, que participou ao país e ao mundo, né, urbi et orbi, a decisão do Supremo.
Primeiro justifica que foi o Partido Trabalhista Democrático Trabalhista, o PDT, o autor da ação, né, que argumentava que o que estava previsto na medida provisória 926, que foi convertida em Lei Federal 13.979, que teria interferido no regime de cooperação entre os entes federativos, pois confiou à União as prerrogativas de isolamento, quarentena, interdição de locomoção, de serviços públicos e atividades essenciais e de circulação. Diante disso, o PDT foi lá no Supremo para fazer com que não fosse assim, que o governo federal não tivesse essa força. Aí, a nota diz que a maioria dos ministros aderiu à proposta do ministro Edson Fachin, né, a fim de deixar claro que a União pode legislar sobre o tema. Mas, né, eu sempre falo aqui para vocês que o que interessa é o que vem depois do mas que o exercício dessa competência deve sempre resguardar a autonomia dos demais entes. Dessa foi por minha conta, porque a nota está escrito desta. Né? Mas o exercício dessa competência deve sempre resguardar a autonomia dos demais entes, ou seja, tem que preservar a autonomia do governador e do prefeito. Então, quem está por último nessa cadeia de decisões? O presidente da República. Não tirou a decisão dele, mas ele está por último. No seu entendimento, a possibilidade do chefe do Executivo Federal definir por decreto a essencialidade dos serviços públicos, sem observância da autonomia dos entes locais, afrontaria o princípio da separação de poderes. Então, ele não pode, né, observar a autonomia dos entes locais. Ele pode fazer, mas primeiro a autonomia dos entes locais. Foi isso que ficou decidido. Está lá na nota de 15 de abril. A nota mais recente já está contaminada pela politização de tudo isso que, infelizmente, mistura política, ideologia, fanatismo com uma questão séria de saúde do povo brasileiro. De Brasília, Alexandre Garcia.